Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. Uma semana onde todos nós pedimos fé, força, coragem para que possamos seguir em frente, com a harmonia espiritual, com a proteção e com a orientação dos nossos amigos espirituais. Estamos aqui hoje, mais uma vez, no canal do YouTube do GRESE, para mais um programa chamado Acolhimento com Jesus. Esse trabalho que nós fazemos com tanto carinho, aonde nós estudamos de forma sequencial uma página da obra Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo e vamos falar sobre a lição 14, que é indagação oportuna. E tem uma reflexão inicial, né, que diz o seguinte: dize-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Está em Atos, capítulo 19, versículo 2. Gente, como nós fazemos todas as semanas, nós vamos ler em conjunto essa página. Então, quem ainda não pegou o seu Fonte Viva, pegue o seu Fonte Viva, abra na lição 14, indagação oportuna, para que nós possamos ler em conjunto e fazer algumas sinalizações, algumas observações, algumas reflexões oportunas. Enquanto isso, eu vou dar um golinho aqui. Tintim. Vamos começar. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Que pergunta é essa? Dize-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E aí Emmanuel está falando que essa pergunta vibra em todas as direções nos círculos do cristianismo. Vamos entender melhor isso. Em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita oportunamente, aparentemente, o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, o enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, o que ele está falando aqui? Que dentro dessa série da Boa Nova existem pessoas, existem irmãos nossos que aceitam aparentemente o Evangelho. Observe que ele usa a palavra aparentemente. Quer dizer, é aquela pessoa que tem o Evangelho em casa, conhece mais ou menos o que está contido no Evangelho e aceita. É diferente daquele que tem o Evangelho, lê o Evangelho, faz o culto no lar, semanalmente, e procura seguir dentro do que está estabelecido no Evangelho. Procura seguir o Evangelho, vivenciar o Evangelho. Então, uma coisa é você vivenciar o Evangelho. Outra coisa é nós termos o livro em casa, o Evangelho em casa, apenas por ter. Então, esse aceitar aparentemente o Evangelho para ser agradável das relações sociais é mais ou menos isso. Então, existem irmãos nossos que ainda estão nessa condição que nós devemos respeitar. Cada um está no momento. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Emmanuel vai desdobrar isso mais à frente. Mas o que ele está dizendo aqui? Tem um outro grupo que, por alguma razão, passa por problemas na vida, que nós já falamos muito aqui das vicissitudes da vida, né? São os nossos problemas mundanos. Aí tem de diversas ordens, problemas de saúde, dificuldades financeiras, perda de emprego, e por aí vai. Fazem parte da vida. E não é porque um ou outro pode estar passando por uma situação semelhante que vamos nos desesperar. Muito pelo contrário, nós
precisamos, né, manter a calma necessária para que possamos raciocinar, pensar, para que possamos tomar a melhor decisão, né? E claro, sempre levantando a mão, né, para aquele irmãozinho nosso que está mais perto, né? Procurando ajuda, sempre procurando ajuda, né? Para ser acolhido, para, quem sabe, essa ajuda vai realmente te dar sempre um caminho a ser seguido, né? E aí depois da fé, ele está falando aqui do enfermo, né, que recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova. Né? São aquelas pessoas que muitas das vezes chegam à casa espírita doentes, doentes da alma, né, do corpo físico, e recebem, são acolhidas, né, na casa espírita, passam por um tratamento espiritual, né, ou dependendo da casa, até por uma cirurgia espiritual, mas passa por um trabalho desse tipo, entra num grupo de estudo, e aí as coisas começam a ficar mais claras, começam a melhorar um pouquinho. Então, são esses cenários, né, que são apresentados aqui por Emmanuel. Aí ele continua. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Nós já demos aqui alguns exemplos. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça. Então ele começa a destrinchar a questão da fé. Olha só o que é que ele coloca. Vou voltar um pouquinho só, tá? Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado. Aquela pessoa que acredita na vida após a morte e, para acreditar que existe vida após a morte, ele recebe uma comunicação mediúnica de um parente desencarnado. Recebeu essa comunicação. Então ele acredita, opa, tem vida após a morte. Outra condição, porque se livraram de alguma dor de cabeça, dor do corpo físico, alguma dor, né? Ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, aí ele faz a ressalva, né? Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis. Acolhem novas enfermidades ou se perdem nos novos labirintos do aprendizado humano. Ou seja, eu passei por uma determinada situação na minha vida, por um determinado problema na minha vida, eu obtive uma solução, uma cura, aí eu continuo obtendo a mesma vibração, o mesmo padrão mental que eu tinha antes de ter tido qualquer outra coisa. Aí o que acontece? Eu tenho novamente uma doença, novamente uma luta para ser vivenciada. Então, é aquele negócio, né? A doutrina espírita, ela exige de cada um de nós o quê? Uma mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança do nosso padrão mental. Quando a gente fala em espiritismo, quando a gente fala em doutrina espírita, não quer dizer só comunicação com o mundo invisível, mediunidade. Não é só isso. Também é isso, mas não é só isso, não se restringe a isso. Quando a gente fala em doutrina espírita, o mais importante é que ela, como doutrina, ela promove a todos nós uma mudança de comportamento. Se antes, ou melhor, se hoje, né? Se hoje eu penso de uma forma X, eu tenho que procurar a mudar essa mudança para uma forma Y. Se hoje eu emano pensamentos pessimistas, alguns pensamentos inclusive de ordem vinculados à obsessão, seja de que natureza for, então eu preciso realmente me observar, me conhecer cada vez mais para que eu me transforme. Essa é a proposta da doutrina, essa é a proposta dos amigos espirituais e de Jesus. Por isso que ele fala aqui, sempre modificando isso. Porque enquanto nós não modificarmos isso, nós vamos continuar sempre caindo nas mesmas armadilhas. Sempre nos sabotando.
Nós vamos continuar a ter um padrão de vida tal que gera uma doença. Eu vou recorrer a uma casa espírita, eu vou tratar dessa doença, vou obter a cura. Opa, obtive a cura. Mas eu mudei minha forma de pensar? Não mudei minha forma de pensar. E aí lá na frente o que vai acontecer? Eu vou ter uma outra doença, vou passar por uma outra situação que não seja doença na minha vida, para que eu aprenda com isso. E aí começa todo o ciclo novamente. Então, enquanto eu não quebrar esse elo e eu não me modificar, não vai valer a pena. Então, esse é o ponto. Então, a interrogação de Paulo continua cheia de atualidade, que é aquela pergunta que nós fizemos aqui no início. Aí ele continua, Emmanuel, né? Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? E aí? É uma pergunta. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática das experiências dos outros? Gente, eu já falei isso em alguns encontros, não me lembro se eu falei aqui, eu acho que ainda não, aqui no Acolhimento com Jesus. Mas sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. Você não é espírita se você for na casa espírita assistir uma palestra, se você tomar passe, se você beber água fluidificada. Você não pode se considerar espírita se fizer só isso. Não, você não é espírita. Nós vamos, na verdade, nos tornar espíritas de que forma? Como eu falei anteriormente, se nós nos modificarmos, se nós estendermos a mão ao nosso próximo, irmão de jornada, fazer o bem a quem quer que seja. Se nós ouvirmos alguma palavrinha indesejada e evitarmos devolver na mesma moeda, e sim, deixa passar. Cada um está num momento evolutivo. Então, isso, claro, não é realizado da noite para o dia. Requer um certo esforço, requer uma certa observação e devagarinho as coisas vão acontecendo e a chave vai ser virada. É um ponto para que a gente possa justamente refletir sobre isso, ok? Aí Emmanuel continua. Se não abrigamos o espírito da santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, olha só, nos melhore e nos renove para o Cristo. A nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se no primeiro golpe de vento. Ou seja, se nós não nos modificarmos, se nós não nos tornarmos pessoas melhores, a nossa fé se representa frágil a ponto de apagar-se num golpe de vento. Então, essa página é muito interessante para quem está se conectando agora. É a lição 14 do livro Fonte Viva, Indagação Oportuna. Ela nos chama muita atenção sobre isso. Sobre como que eu posso me tornar uma pessoa melhor, né? Aí tem duas direções que eu preciso observar, né? Uma direção, como que eu me comporto para o próximo, e como que eu me comporto para mim. Então eu preciso observar esses dois vetores e modificar o que for preciso modificar para que eu me atente mais, para que eu me perceba mais. Tem uma frase muito interessante que eu li. É uma frase curtinha, mas tem uma profundidade enorme. Ao tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Curta, ao tocar, parece simples, né? Mas não é simples, não é simples. Ao tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Nós estamos um pouco longe disso. Então precisamos nos atentar em relação a essas questões. Precisamos nos observar mais. Esse é o convite dessa semana. Então vamos aproveitar essa semana
Olha só, a semana está se iniciando. Hoje é segunda-feira. A semana está iniciando. Então vamos observar, vamos mapear os nossos pensamentos, vamos mapear os nossos sentimentos. Se for o caso, escreva. Pega um bloquinho, um caderno, seja lá o que for, mas escreva o que você está pensando, qual foi seu sentimento em relação a A, B, C ou D. Vai escrevendo, vai mapeando tudo que você estiver pensando e sentindo. Aí depois, no final de um dia, vamos fazer uma análise, vamos ler tudo que você escreveu. Leia tudo. Você às vezes pode ficar um pouco horrorizado com o que você for ler. Cuidado. Normal, é assim mesmo. Porque a gente não dá conta normalmente no dia a dia. E aí ocorre o quê? As observações, os apontamentos e as mudanças começam a partir daí. É uma dica. Fica atento que isso vai diretamente ao encontro no que nós acabamos de ler hoje. Muita paz a todos, beijo no coração de vocês e até semana que vem com mais um programa Acolhimento com Jesus.